Olá, olá, eu sou a Naída e você está no canal Leia Mais. Hoje eu trouxe uma temática bem, como eu posso dizer assim, bem desafiadora e que suscita várias controvérsias e muita agitação no meio literário. Hoje nós vamos falar sobre mulheres que foram internadas em hospício, a famosa histeria feminina. As mulheres que foram personagens, na verdade, personagens e não personagens que foram parar em um hospício em algum determinado período da sua vida. Então, é um tema que é muito abordado, que está muito em evidência nos dias atuais, principalmente nos estudos da crítica feminista. O pessoal da crítica faz uma revisita a esses textos que foram, é, que falam, que abordam esse tema da histeria feminina, da mulher terminar louca e parar no hospício, de suas opiniões não serem aceitas e por isso ela precisa ir para um hospício. Então, e a palavra é essa mesmo, gente, é hospício, porque a época que essas literaturas foram feitas era isso, manicômio ou hospício. E o primeiro livro que eu quero trazer para vocês, eu acredito que é o mais conhecido, claro que existem outros, mas eu selecionei 3 livros para mostrar para vocês. E esse primeiro, ele é muito conhecido da literatura mundial, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Essa gracinha aqui. E olha só, vamos ver se a gente tem uma fotozinha aqui da Sylvia, acho que não, né? Mas a Sylvia foi uma grande escritora, uma grande mulher do seu tempo. Tá aqui ela. E esse é o único romance que ela escreveu, né? Ela escreveu outras coisas, crônicas e etc. Mas, ó, este é o único romance que ela escreveu. Olha o que é que diz aqui atrás. Não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem para a Europa ou para um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que eu estivesse, fosse o convés de um navio, um café parisiense ou Bangkok, estaria sempre sobre a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. Talentosa e primorosa, Esther Greenwood sai do subúrbio de Boston para trabalhar em uma prestigiosa revista da moda de Nova York, No momento de transição para uma vida cheia de responsabilidade e novos desafios, Esther entra em colapso. Em A Redoma de Vidro, livro publicado semanas antes de seu suicídio, e ela não é a única autora que faz isso, tá? Publica um livro e se suicida, a autora O Papel de Parede Amarelo também fez isso. Suicídio, Sylvia Plath, inclusive eu podia até fazer um vídeo sobre isso, né? Se vocês querem essa temática um pouco mais pesada de autores e autoras que escreveram a obra e depois se suicidaram, é só colocar aqui que eu faço. Sylvia Plath apresenta mais do que um relato sobre a depressão, é também um relato do amadurecimento, da descoberta sexual e do papel da mulher na sociedade. Tem os sapatinhos aqui, né? Então, esse Esse é o primeiro livro que eu trago nessa temática da histeria feminina, A Redoma de Vidro. Interessante, né? Tem uma flor aqui. Quando eu pensava nesse livro, eu pensava numa redoma realmente, ou então até aquela própria redoma assim coloca a flor, já que tem a flor, né? A Redoma de Vidro. O segundo livro é de uma autora brasileira que não é muito conhecida, que na verdade eu acho até que ela foi silenciada pela imprensa, pela classe literária, porque ela foi jornalista também e foi uma mulher muito à frente do seu tempo que reconheceu as suas, como eu posso dizer, as suas dificuldades, os seus limites
E eu tô falando da Maura Lopes Cansado, gente. E o livro Hospício é Deus. Esse livro, ele me arrebatou a época que eu li. Eu não lembro se eu li ele em 2017, 2016 ou 2015. Eu sei que ele ficou tão fixo em mim, ele impregnou tanto, ficou tão forte na minha memória que eu não consegui esquecer desse relato aqui. Ele é como se fosse um diário, um relato que a Maura faz dos dias que ela passou no hospício, né? Começo de história, ela procurou um hospício para um descanso. Ela estava tendo um colapso nervoso. Não era assim nada de loucura. Na época, a depressão não tinha esse diagnóstico, a ansiedade também não tinha esse diagnóstico que temos hoje, nem as formas de tratamento. Terapia era uma coisa que pouco se falava, estava talvez aí com a psicanálise de Freud, mas nada que fosse voltado para o cuidado da saúde mental. Então a Maura reconhece que não estava bem e vai a um hospício. E ela decide ficar uns dias fazendo tratamento e tudo bem. Depois ela sai, porque da forma que ela foi, ela saiu com os próprios pés dela. Mas aí o problema é que depois de um tempo, todo o pessoal que trabalhava com ela, o pessoal da família, começou a interpretar que ela estava ficando louca, que ela estava surtando, que ela estava. Só porque ela era uma mulher à frente do tempo dela, que ela faria, gostava de fazer coisas que os outros não faziam, pilotar um avião, por exemplo, né? E ela é maravilhosa, gente. Tem cada coisa fantástica. E eu não entendo por que esse livro ele não foi divulgado, ele não é divulgado. Pouca gente conhece O Hospício é Deus. É uma temática tão forte, tão. Olha que linda! Tão forte, tão questionável a situação que essa mulher ficou. Por que, né? Fizeram isso com ela depois. Eu queria encontrar aqui a foto, uma foto que ela no voo, alguma coisa desse tipo, mas eu não estou encontrando. Mas enfim, olha que linda. É. A Maura Lopes Cansado foi uma leitura assim que me deu um tapa na cara. Este é um livro perigoso, feito para comprometer irremediavelmente sua consciência. A tranquilidade do que se julgam impunes e lúcidos, dos que ainda não sabem, porque ainda não olharam para dentro de si mesmos, que Deus também pode ser o inferno ou o hospício. Para vocês terem noção, quem fez esse comentário foi o Reinaldo Jardim, de como pesado, quão difícil foi ler isso aqui, né? Olha só, e aqui foi lançado pela Autêntica, tá? Ah, o da Silvia Plath, todo mundo sabe, né, que essa edição mais conhecida foi lançada pela Biblioteca Azul. Olha aqui. O que me assombra na loucura é a distância. Os loucos parecem eternos. Nem as pirâmides do Egito, as múmias milenares, o mausoléu mais gigantesco e antigo possuem a marca da eternidade que ostenta a loucura. Diante da morte, não sabia para onde voltar-me. Inelutável, decisiva. Hoje, junto dos loucos, sinto certo descanso pela morte. Cava subterrânea, desintegração, fim. Que mais? Morrer é imundo e humilhante. O morto é náuseo, e se observado, acusa alto a falta do que o distinguia. A morte anarquiza com toda a dignidade do homem. Morrer é ser exposto aos cães covardemente, conquanto nos dois estados encontra o ponto de contato. O principal é a distância. Ainda que só diante do louco tenha experimentado a sensação da eternidade. Nele não encontramos a falta, nos parece excessivo, move-se noutra espécie de vibração. Junto dele estamos sós. Não sabemos situá-lo, fica-se em dúvida. Onde se acha a solidão? O louco é divino, na minha tentativa fraca e angustiante de compreensão. É eterno. Estar internado no hospício não significa nada. São poucos os loucos. A maioria compõe a parte dúbia, verdadeiros doentes mentais. Lutam contra o que se chama doença, quando justamente esta luta é o que os define, sem lado.
entre o mundo dos chamados normais e a liberdade dos outros. Não conseguem transpor o muro, segundo Sartre. É a resistência. Também se luta contra a morte. Quando morrer, talvez seja realizar-se. Não existe vergonha, é na luta. Perder o lugar no mundo, efetividade, direitos. Direitos? Então, encontrarmos doença, morbidez, imensa soma de deficiência que se recusa a abandonar, transposta a barreira, completamente definidos, passam a outro lado, que prefiro chamar de sanidade, santidade, a fase digna da coisa, a conquista de se entregar. Vou dizer mais nada sobre esse livro. E um outro livro, ele é um livro cristão, né, que é literatura cristã. Pasmem, mas da literatura cristã também tem disso. E eu estou falando da Frida Vingre. Essa mulher aqui, que foi pioneira nos hinos, no que se chamam de hinos, nas músicas cristãs, né? Ela foi uma grande escritora, compositora do hinário cristão e ela foi uma missionária sueca vindo de outro país para o Brasil com seu esposo. E ela então só era considerada apta para isso até o momento que ela tinha esposo. Depois que seu esposo faleceu, ela foi tida como louca porque queria voltar para o Brasil para continuar aqui. Porque foi aqui que ela enterrou seu esposo, foi aqui que ela enterrou seu filho, foi aqui que ela viveu a maior parte de sua vida e eles não deixaram ela voltar e colocaram a Frida num hospício. Né? Então, esse livro saiu pela CPAD, que é uma editora cristã também. Foi escrito pelo Israel de Araújo, que eu tenho grandes ressalvas quanto a essa literatura, porque aqui é um ponto de vista masculino sobre a vida de uma mulher. Então, sempre há, sim, o que se duvidar, porque a histeria está sempre presente. Quando que, na verdade, em séculos passados, a mulher não poderia demonstrar a sua vontade, o seu desejo, sua ânsia, que ela era considerada como louca, como histérica, como desequilibrada. E foi isso que aconteceu com a Frida, né? A Frida não há muito o que falar, ela não é tão conhecida no mundo literário, ela é conhecida no mundo cristão, no mundo evangélico, por causa das suas composições. E eu deixo aqui para vocês essas 3 indicações, né? Silvia Plath, Redoma de Vidro, Hospício é Deus e Frida Vingren. E é isso, minha gente. Quem souber mais de algum livro e quiser comentar comigo, quiser deixar aqui a sua indicação de leitura, coloca aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo, porque aí outras pessoas vão conseguir, quer dizer, o vídeo vai ser entregue para mais pessoas e o nosso canal vai ter um maior alcance, né? E é isso, um grande abraço para todo mundo e a gente se vê já. Tchau!